Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Seguindo aqui, como é que pode ter surgido essa lenda Magnus Carlsen? De onde surgiu esse jogador que com 13 anos de idade empatou com Garry Kasparov e venceu lenda como Karpov, Anatolia Karpova. E aqui a gente tem então Magnus Carlsen em 2008, 17 anos de idade, jogando contra Levon Aronian no torneio de Linhares. 17 anos de idade, já com 2.733 de rate, e o Aronian também com esse rating gigantesco. A gente fala rating, né? Esse rating gigantesco aí. Vamos ver essas duas lendas. E antes, uma dica. Mês de novembro, pessoal. Mês de oportunidades. A Insider Store está fazendo a Black Week, meus amigos. A Insider Store saiu na frente e está fazendo a Black Week com grandes promoções em underwear. A gente está na semana de underwear da Insider Store, tá bom? Então vocês vão aproveitar porque eles têm peças tecnológicas, tá? Por exemplo, essa cueca aqui tecnológica da Insider Store, ela é essencial para você se sentir de uma vez por todas confortável, utilizando um underwear, né? Uma cueca, ou então também meias, sutiãs, no caso das mulheres, enfim, ou quem queira. E aí a gente tem então essas peças com grandes descontos, até 40% de desconto, somando o desconto do site, mais o cupom que tá aqui na tela, tá bom? E eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, para você aproveitar, galera, para ficar realmente confortável de uma vez por todas. Talvez a roupa da Insider não te dê este baseball bat, mas com certeza você vai ter o conforto aí que você merece no seu dia a dia, tá bom? Bora, vamos dar uma olhada nessas partidas do Magnus Carlsen, então. A gente tem aqui o Magnus Carlsen jogando contra o Levon Aronian e abre a partida com o peão do rei E4. Temos E5, cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5, a abertura Rui Lopes ou espanhola, A6, variante morph, bispo atacado, vem para casa de A4, cavalo F6, atacou o peão central, roque, coloca o rei em segurança. Não se preocupa em proteger esse peão. As pretas preferem desenvolver. Bispo E7, torre 1 protege. B5, bispo tem que sair. Roque, coloca o rei em segurança. E aqui o lance anti-Marshall aqui, A3, né? Também é possível jogar com A4 e se o jogador quiser jogar com C3 aqui, esteja preparado para receber o ataque Marshall, aonde as pretas entregam um peão aqui no centro com um tempo sobre o cavalo. Isso é bom, é muito bom, porque as brancas não desenvolveram as peças, têm dificuldade para desenvolver e as pretas vão atacar. D4 poderia tentar liberar um pouco as peças, mas chega bispo D6, chega dama H4, o ataque vem chegando e chega com velocidade. Se as brancas não souberem se defender, o checkmate chega em poucos lances. Por isso um ataque perigoso, por isso muita gente joga A4 ou A3 anti-Marshall, porque aqui já não tem mais, né? Aqui já não funciona tão bem quanto antes esse ataque. As brancas não são obrigadas a capturarem aqui o peão e podem jogar com D3, né? Tá jogando aqui de uma maneira mais conservadora. Se quiser guardar o bispo depois pode também, né? Então poderia seguir dessa maneira. Agora, se você quiser capturar o peão, esteja pronto para receber ataques dos mais variados tipos, né? Vai cair numa Marshall aqui de qualquer maneira. Por isso, A3 foi jogado. Seguimos aqui com o bispo C5. Magnus Carlsen joga com C3. Temos D6, D4, ataca o bispo. Bispo vem para a casa de B6, H3, controlou a casa de G4. Temos a torre na coluna E, bispo G5 desenvolve, H6 questiona o bispo, bispo volta. Temos a captura agora do peão central, E por D4, C por D4, centro clássico. E o Aronian segue aqui com G5. Apostando todas as fichas, Magnus Carlsen recua o bispo G4, já tenta abrir linhas de ataque, peão toma, bispo toma, e aqui o Magnus Carlsen joga com esse lance bispo H4. Talvez dama C1 aqui também fosse bem interessante, saindo da cravada, colocando pressão em C6, talvez fosse, e também pressionando em H6, né? Aqui tem umas linhas interessantes com dama por H6, por exemplo, né? Umas mentiras assim bem legais. E aí esse bispo por E4, por exemplo, poderia seguir cavalo C3, normalmente aqui, né? Acho que aqui se quiser, enfim, tá atacando o bispo poderia voltar. E aqui, bom, vamos para aquelas linhas ali de estudo, né? Umas linhas bem mentirosas aqui, mas poderia ter uma continuação dessa maneira, né? Cavalo por D4, vai Rafa, vai acabar empate essa variante que eu sei, né? Aquelas coisas maravilhosas de engine, mais mentirosas, mais mentiroso do que isso aqui, impossível. E certamente vai terminar numa linha de empate. Esse grande absurdo que está sendo mostrado aqui. Essa linha mais fictícia da história. Vai acabar em perpétuo, não vai, Rafa? Vai.
Cavalo E4, cheque. Olha aí, olha aí. Nessas linhas de computador sempre encontram umas linhas mentirosas e termina com perpétuo no final. Guiri que o diga, né? Agora é o seguinte, pessoal. Voltando para a realidade aqui. Seguimos com o bispo H4, né? A gente quer ver o que os seres humanos jogaram, não o que o robô jogaria. Bispo H4. Mas só para mostrar que a posição é bem tática já, né? E aqui, então, dama C1 iria para as mais variadas complicações. Essa aqui é a verdade. Seguimos com cavalo por D4. Atacando o cavalo cravado. Magnus Carlsen segue com cavalo C3, trazendo mais uma proteção para o seu peão central. Seguimos com bispo por F3. Cara, essa posição parece muito ruim para as brancas. Isso aqui parece muito ruim se não fosse ok, né? Porque só parece, porque você fala peão dobrado, rei exposto, mas pera um pouquinho. Tem um incômodo aqui, como é que lida com isso daqui? As brancas têm o seu jogo. Aronian segue com rei H8. Vamos ver como é que segue essa partida. Magnus Carlsen manda bala no lance cavalo D5. E agora? Parece que a posição é muito boa. Será que tem saída? Aronian me joga o lance torre G8, cheque. Rei F1 e a gente fica se perguntando como é que o Aronian vai sair dessa agora? Né? Porque agora ele tá atacado aqui 2 vezes. Então, quer dizer, o Magnus Carlsen deixou dobrar os peões lá, mas criou uma situação aqui problemática para Aronian. E o Aronian me tira da cartola isso aqui, ó. Cavalo G4, meus amigos. O melhor lance da posição. Deixando a dama. E o Magnus Carlsen não viu isso, capturou o cavalo e não viu que estava defendido. Nada disso, pessoal. Claro que eles viram tudo. Agora, vamos entender o que aconteceu, né? Por que ele não tomou a dama e por que ele... Então, vamos lá. Aqui o Magnus Carlsen não pode capturar a dama por conta de cavalo H2 bate no ato. Olha a força deste cavalo, né? Tirando a casa de fuga, a força da torre, tirando as demais casas, a gente teria esse belíssimo de um checkmate aqui do Aronian. Então, de fato, não dá pra capturar a dama. Agora, esse cavalo tá tirando essa casa do rei. Então, eu vou fazer o seguinte, eu capturo o cavalo com um cheque, mantenho sua dama ameaçada e o meu rei ganha a casa de 2. Ah, agora eu entendi. A partida seguiu com o bispo por D4. Magnus Carlsen recupera sua dama. Temos cavalo aqui atacado agora, cavalo H2, salvando a peça. Salvando Malman, né? Malman. Porque pra onde vai esse cavalo no futuro? Ele tá preso aqui. Esse é o ponto todo. Esse é o ponto todo dessa situação aqui. Cavalo H2 é um lance necessário. Afinal de contas, o cavalo está atacado. E se o cavalo tentar fugir daí, enfim, o bispo também sai. Então, o cavalo H2 parece que salva uma peça. Só que não. Porque rei 2 foi jogado. O Aronian joga com torre de A em D8. Se a gente fizer uma conta rápida, todo mundo tem 2 peças menores, 2 torres. No entanto, agora... o Magnus Carlsen poderia jogar aqui um lance torre H1, mas está vindo torre G2. O Carlsen prefere jogar com o lance torre de A em D1. Ataca o bispo. Bispo por B2. Agora sim torre H1. Fala, mas aí, Rafa, e agora? Não tem mais esse? Tem, mas agora aqui cavalo E3 traz complicação, né? E antes não tinha, Rafa? Você tá me engabelando. Aqui você falou o seguinte. Aqui você falou... nessa posição, que ele não joga esse lance aqui porque tinha a torre 2 e não tem cavalo E3 também? Aqui o bispo toma. Percebem a diferença? Olha que legal isso, né? Ao jogar a torre de A em D1, o bispo não tá mais protegendo a casa de E3. Rafa, mas então ele não poderia jogar um bispo A7 para controlar essa casa aí? Poderia seguir dessa maneira. De fato, estaria controlando a casa de E3. Poderia seguir de outras formas. O cavalo viria a tirar a casa de G2. Magnus Carlsen ainda assim... teria como ir atrás desse cavalo, né? Sensacional! Por isso, torre de A em D1 exclama. O Aronian captura o peão de B2, fala é o que tem pra hoje. Torre H1 chega, não dá pra jogar torre G2, cavalo E3 será jogado. Por isso, seguimos com C6 atacando o cavalo. O cavalo vem pra F4 de qualquer maneira. Bispo E5, aqui também seria possível, sei lá, esse cavalo não dá mais. Vou capturar esse peão aqui e manter esse outro atacado, né? Já que não dá mais pra salvar o cavalo. O Aronian preferiu jogar com bispo em E5. O cavalo atacado veio para casa de D3. E agora sim esse cavalo está preso, não tem mais defesa. Notem que torre G2 aqui não funciona. Cavalo por E5 e o peão fica cravado, né? Então, cara, é muito detalhe técnico nessa posição. O Aronian não tem recurso, segue com o cavalo por peão, passa esse peão para cá. Rei por F3, Carlsen tem uma peça a mais. No entanto, 3 peões. Bispo volta em tempo para a casa de G7, salvando o bispo, salvando o peão de H6. E agora, como continuar? Tem muito jogo pela frente, uma peça por 3 peões. Magnus Carlsen segue com torre H5.
Temos aqui o lance D5 de qualquer maneira. Peão toma torre D6 jogado pelo Aronian, preparando para dobrar as torres. Carlsen joga com torre em F5. C por D5 foi jogado torre C1. Ganha atividade, não está preocupado com o peão. Ganha atividade. Notem que aqui um lance do tipo torre por D5, aqui torre toma, bispo toma. Torre D8 poderia seguir. E aqui, enfim, dá para seguir dessa maneira com alguns problemas aqui para as brancas, né? Por isso, torre C1 foi jogado, ganhando atividade. Torre F6 propõe trocas. Magnus Carlsen não as evita. Segue com torre C6. Ele não evitou as trocas porque ele tem um plus. Ele ganha alguma coisa aqui. Rei G7, tá na hora de tomar espião. Não com tanta pressa. Cavalo F4 primeiro. Ameaçou ganhar o bispo. Olha que lances poderosos. Bispo G5 sai dessa ameaça. Cavalo H5 joga o rei pro canto. Joga o rei pra longe. Rei H7. Rei, aqui seria dramático. Perde a torre, não tem mais defesa. Por isso aqui rei H8 foi jogado. E agora sim, com a maior tranquilidade do mundo, o Carlsen captura em A6. Seguimos com D4, buscando algum contra-jogo. Magnus Carlsen centraliza o rei. Ele tem duas peças a mais. Que duas? Um cavalo a mais e um rei a mais. Esse rei não tá jogando. A partida seguiu com torre G6, mas depois de simplesmente torre A7, meus amigos, leva o Aronian. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Rafa, não dava para simplificar para um final vencedor aqui e jogar com o cavalo F4? Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora, porque esses peões aqui podem dar trabalho. Rei H7 protegeria o peão. E as pretas podem ter um contra-jogo sim, né? Se trocar todos esses peões, trocar a peça, empatou, né? Então muita calma nessa hora. Por isso, Magnus Carlsen joga indo fino torre A7. De fato, aqui depois de torre A7, a gente tem uma posição aqui muito vantajosa aqui para as brancas, né? Esse peão aqui tá caindo. Mesmo que ele for defendido, ele é facilmente bloqueado, né? O peão de F tá caindo. As brancas vão conseguir capturar o peão de F. O rei não consegue sair para jogar. Provavelmente esse peão de B também vai cair e vai sobrar um peão passado para cá, né? O que as brancas não podem fazer numa posição como essa é trocar aqui todas as peças, trocar os peões, porque vai sobrar, né? Rei e uma peça contra rei e alguns peões das negras, aí é empate, né? Ou pode até perder aí se as pretas promoverem um peão, né? Tomar cuidado. Então Magnus Carlsen fez certinho, evitou as trocas e conseguiu essa belíssima vitória. Vamos ver a precisão, o relatório, vamos lá. Relatório sendo gerado. Se você ainda não é inscrito do canal, aproveita e já se inscreve. Se você tá gostando aqui do conteúdo, lembra de deixar aquele like, né? E se você quer melhorar no xadrez, experimenta aplicativo Xadrez Brasil Pro, xadrezbrasil.com.br, um treinador virtual na palma da sua mão, tá bom? Faça o teste. Muito bem, relatório aqui terminando. Vamos ver a precisão. 96% de precisão para Magnus Carlsen, 89,2%. Aronian jogou firme, jogou bem, mas o Magnus Carlsen jogou como uma máquina. 2.950 de performance de rating com lance brilhante, com direito a lance brilhante. E foi esse lance aqui, dama por peça aqui, né? Aqui, ó, dama por cavalo aqui, pelo Magnus Carlsen. Belíssimo lance, lance brilhante. Tem mais partida do Carlsen sim, vamos lá ver. Meus amigos, estamos no mês de maio de 2008, Magnus Carlsen ainda com 17 anos de idade, jogando o Grand Prix em Baku. Magnus Carlsen com 2.765 de rating. É fantástico ou não é? É fantástico, né? Lembrando que a gente tem também a Alireza Firouzja, né? O Alireza Firouzja é outro jogador muito jovem e tem uns números parecidos com os números aí do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada nessa partida, então. Etienne Bacrot, jogador francês, abre aqui com um peão-dama. Cavalo F6, jogado C4, E6. Cavalo vem para C3, bispo B4, a Ninja Índia. Cavalo F3 foi a escolha do Bacrot. Carlsen joga com B6. Tipo uma Índia da dama aqui, né? Bispo G5, bispo B7. Cavalo D2, H6. Questiona o bispo volta para H4. O cavalo vem para C6 e ataca o peão central. A3, primeiro atacando o bispo. Temos agora bispo por cavalo, peão toma e a dama vem para casa de E7. Essa foi a escolha do lance aqui do Magnus Carlsen. E3 foi jogado G5, ataca o bispo, sai da cravada. Bispo vem para G3 e agora D6. Protegendo o peão de C7 que estava atacado. Colocando granito nas casas escuras. H4 vai pro ataque, Etienne Bacrot. Magnus Carlsen vai pro grande rock. Que loucura já aqui
né? A gente já tem uma posição, dá pra sentir a tensão aqui dessa partida. Os caras realmente estão jogando pela vitória. Bispo E2, cavalo D7. Lembrando que o Grand Prix é um torneio que dá direito, né, a torneio de candidatos, circuito mundial. Cavalo B3 foi jogado, Magnus Carlsen solta a Arca de Noé, aí solta um F5, Dama C2 foi jogado, Torre de H em F8, F3 E5, expandindo com os peões. Peão toma em H, recupera, Grand Rock, Torre de D em E8, as torres muito bem posicionadas. O Bacro também tem uma boa posição aqui, par de bispos contra par de cavalos. O rei parece estar seguro. Bispo D3 foi jogado já tentando combater esses peões. Também tem uma estrutura sólida de peões do Bacro. Até aqui bem equilibrado. Dama em F7 foi jogado. A torre vem para casa de H6. Preparou para dobrar as torres. Carlsen na tranquilidade joga o lance bispo A6. Coloca a pressão. Já encontrou um alvo aqui para atormentar. Cavalo D2. Protegeu bem o peão. Temos trocas no centro. Peão toma, peão de E toma. Mantendo aqui um pouco mais de cobertura em torno do rei. E cavalo A5 jogado pelo Magnus Carlsen. Atormentando de fato aqui o peão central, né? O peão da coluna C, perdão. E aqui, Etienne Bacro tem um lance bom e ele encontra. Torre de D em H1. Vai pro contra-jogo. Torre em E7, controla a sétima horizontal. Dama em A4 foi jogado. Também seria possível começar a atacar aqui os peões na ala do rei. No entanto, Dama em A4 foi jogado, trazendo mais uma proteção para o peão. E aqui, Torre em E3, jogado pelo Magnus Carlsen, atacando recém-indefeso bispo. Bacro joga com Torre H7, ataca a dama, coloca pressão no cavalo. Seguimos com Dama em E8 protegendo. E aqui, Dama C2, Bacro volta para defender. Também possível seria jogar um lance como Bispo F1, aqui colocando o bispo em segurança. É um lance bastante estranho. O Bacro preferiu jogar com Dama C2, que além de proteger o bispo, coloca a pressão no peão de F. Cavalo em F6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Que é isso? Pendurou o peão com cheque? Calma, meus amigos. Aqui seguimos a partida com o lance Torre de 7 em H6 atacando o cavalo, né? Rafa, não dava pra tomar esse peão? Eu sei que a torre tá atacada, mas bispo por F5 vem com cheque. Depois de um rei B8, por exemplo, eu tiro a torre. Não posso jogar assim dessa maneira, com torre H6? O problema, meus amigos, é que isso daqui desprotege o peão de C4, né? Então Magnus Carlsen fez aí uma cilada para cima do Etienne Bacro. Cavalo por C4 colocaria uma ótima posição, um ótimo contra-jogo aqui para o Magnus Carlsen. Por isso, o lance jogado por Bacro foi torre de 7 em H6, não permitindo esse contra-jogo aí do Carlsen. E o Carlsen segue com o lance rei B7, meus amigos. O melhor lance da posição segundo os computadores. Um lance surreal. Se fosse o Hans Niemann fazendo esse lance, iam falar que tá estranho, iam chamar o árbitro lá. Rei B7, um lance que você tira a casa do bispo aqui, né? Por que esse lance? Mas ao mesmo tempo você não leva mais cheque. Ok, começa a fazer sentido. A partida seguiu com o bispo F2, torre atacada. E agora o Magnus Carlsen, então, me tira da cartola essa sequência aqui espetacular. Torre por D3. O que está fazendo o Magnus Carlsen? Por que ele fez esse lance? Dama por D3 foi jogado. Como continuar? Magnus Carlsen segue com o lance cavalo D5. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo aqui? Bom, por enquanto o peão está cravado, ok, eu entendi, mas ele atacou o peão de C3, que grande coisa. Ele sacrificou uma qualidade para jogar esse lancezinho de firula. Calma, pessoal, calma. Esse cavalo tem a casa de F4 também, a posição é muito perigosa. Magnus Carlsen fez um sacrifício de longo prazo e de compensação, por vezes, duvidosa. Mas o computador tá dando aval, ó. 058 tá falando assim, ó, tá tudo certinho, o peixe. Cadê a barrinha? Vocês não estão vendo a barrinha aí, né? Cadê a dona Barrilda, Rafa? Traz a dona Barrilda, vou trazer. Pronto, Barrilda voltou. Temos aqui a dona Barrilda dando aqui, ó, 0,7 para Magnus Carlsen. Tá falando que isso daqui tem compensação. Vamos ver como segue. Tem muito jogo ainda pela frente, cara. O que ele calculou? Torre 1 foi jogado, dama atacada vem para casa de A4. Cara, continua uma pressão infinita aqui na casa de C4. Seguimos com dama C2 propondo trocas. Magnus Carlsen captura o peão de A3. E não é possível. Se isso aqui der certo, é uma masterpiece. Dama B2 propondo trocas ao que o Magnus Carlsen troca. Dama por B2, rei por B2, cavalo por C4. Finalmente caiu esse peão, mas será que ele é tão importante assim? Temos cavalo por C4, bispo C4. Então o Magnus Carlsen tem uma qualidade a menos, só que ele tem 2 peões a mais
E ainda assim, uma posição bacana. O cavalo tem uma boa casa chegando aqui, pode ter um duplo lá. Vamos ver como é que segue isso daqui. Bispo E3 foi jogado pelo Bacron. Ele fala, esse cavalo não vai para F4. Carlsen fala, ok, segura essa. G4 foi jogado, fala, segura o quê? Peão toma, peão toma. E aí? Seguimos com torre G6 atacando o peão. Fala, segura você. E o Carlsen fala, isso foi um erro grave. Um erro gravíssimo. Porque agora eu tenho torre E8 aqui. Mas aqui, tirando isso, que é de computador, o lance jogado agora pelo Carlsen foi A5 disparando o peão passado na da dama, né? Agora o computador aponta que teria um torre E8 aqui, ó. Bispo F2, aí aqui trocaria tudo. E o cavalo ganharia a casa de F4, atacando a torre e indo para a casa de D3. Não é uma combinação tão surreal assim, né? É curioso mesmo que o Magnus Carlsen não tenha partido para uma variante como essa, né? Onde ele tem um final aqui bastante vantajoso. Então, de fato, tinha esse lance torre 8. A gente tá no lance 37. Acredito eu que aqui já pode estar tendo problema de relógio, né? Eles têm que chegar no lance 40 para ganhar mais tempo. Acredito eu que pode ter caído nessa situação. Ainda assim, A5 é um excelente lance. Disparando o passador na ala da dama. E aqui nós temos torre por G4, perdendo esse peão. Agora as brancas têm um peão passado, cara. Uma qualidade a mais, não é possível isso. Carlsen segue com A4. Torre vem para casa de G3. Temos A3 com cheque. O que o Carlsen tá fazendo, meus amigos? Rei por A3 foi jogado. Torre A8 com cheque. O Carlsen tem uma qualidade a menos sem nenhuma compensação de peões agora. Tem 3 peões para cada um e o Carlsen não tem mais nenhum peão passado. Ele entregou tudo. E o computador continua dando aval, falando assim, é o Carlsen, fica tranquilo. É o Magnus Carlsen. A partida seguiu com o rei B2, torre A2 com cheque. O rei sai para casa de C1. E o Carlsen fala, passe esse peão para cá. Cavalo por C3. De fato, agora ele tem um peão passado. Ele cria peão passado como, sei lá, alguém faz algodão doce. Cria algodão doce. Pega um palitinho, enrola assim, né? Tem algodão doce. Aqui é igual, peão passado. Bispo D2 foi jogado, cavalo atacado múltiplas vezes. Magnus Carlsen joga com o lance cavalo E2 in your face. Você fala, legal. Esse lance aqui dá um duplo. E, no entanto, aqui essa torre tá protegida. Não dá pra jogar rei B1 porque cai essa torre aqui e essa tá protegida. Então tem que tomar mesmo esse cavalo. Portanto, torre toma foi jogado, bispo toma. E o Magnus Carlsen no final dessa história tem um peão a mais. Mas o Bacro fala, tá em casa, é bispo de cores opostas. Segue com torre G7, tem um peão passado perigoso. E agora, Magnus Carlsen? Torre A4, atacando o peão. Bispo vem para casa de C3 protegendo. B5, dispara o passador. G4. E agora? A gente pensaria em jogar um B4. Magnus Carlsen tem outros planos. Ele prefere jogar com o lance bispo F3. Seguimos com G5 agora sim, B4. O bispo atacado vem para B2, torre A5. Temos o lance rei C2. O rei dá um, né? Sai um pouquinho aí da posição. Bispo D5. Já controlando a casa de promoção do peão. E aqui ele tá dizendo o seguinte, ó, eu talvez sacrifique esse bispo. Eu vou jogar com 2 peões passados e conectados aqui, vamos ver. Torre 7 foi jogado, bispo C4. Temos bispo C1, pequenas manobras, protegendo aqui o peão, né? Aqui, esse lance aqui, ele atacou o peão. Por isso o bispo protege. E agora a torre F5 passa a torre pro outro lado, Magnus Carlsen. Bispo vem para D2, torre F2 deixa o bispo aí de mãos amarradas. G6 dispara o peão, torre G2. E agora a casa de promoção. Esse peão nunca será promovido. Não tão facilmente, porque agora 2 peças controlando a casa clara. Esse bispo, né? Se a casa de promoção pelo menos fosse escura. G7 de qualquer maneira, amarrando todo mundo. E aqui o Carlsen fala, bora pro jogo. Rei C6. Torre E8. E agora? Vai promover. E agora? Que situação é essa, hein? Que situação é essa? Porque a gente fala o seguinte. Ué, não é só tomar o peão? Aqui se torre por G7. Tá vindo o bispo por B4 e dificilmente o Magnus Carlsen consegue ganhar com um peão a mais aqui numa posição como essa. Por isso, meus amigos, aqui vamos só ver. Por que ele jogou torre E8 então e não tomou logo esse peão, né? Porque aqui você pode capturar o rei, quebrar a cruz, né? E sair correndo pelo salão. Então, por isso, torre E8 foi jogado. E agora fazendo essa armadilha, né? Atraindo aqui a torre para poder capturar esse peão. E agora, Magnus Carlsen? Magnus Carlsen segue com um lance impressionante aqui. Ele vai encontrando tudo. Bispo F7. Não dá tempo de promover. A torre está atacada. Não dá tempo de capturar esse peão. Seguimos com torre B8 e o peão está atacado 2 vezes. Não tem nenhuma defesa. B3. Uma defesa mais do que suficiente. A torre está controlando a casa de promoção. Que loucura.
Rei C3 foi jogado e agora sim o Magnus Carlsen toma o peão de G7. Cara, isso aqui tá perigoso demais. Rei B2 para o peão. Falar, ninguém tira meu rei daqui, será? Bispo C4 jogado pelo Carlsen. Rei vem para C3, rei D5. Não tem cheque, o bispo tá controlando. Torre B7 ataca o peão. Magnus Carlsen segue com torre G3, cheque. Rei atacado vem para casa de B2. Mas depois de simplesmente rei por D4, meus amigos. Etienne Bacrot abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Uma possível continuação, torre por peão. Magnus Carlsen teria a torre G2. O bispo atacado, o rei poderia proteger. No entanto, B2 cheque. Se o rei se mantém defendendo o bispo, simplesmente você promove para a dama. E se você quiser vir atrás do peão, a gente tem um final completamente vencedor aqui para as negras. Que é isso, cara? Vamos ver o relatório. Que loucura, meus amigos. Que loucura que é esse Magnus Carlsen com 17 anos de idade, aqui crescendo, crescendo, chegando a 2.800. O cara não para de escalar rate, o cara não para de fazer partida assim impecável, né? Vamos ver aqui a precisão. 92.7 para Magnus Carlsen, 86,5 para Etienne Bacrot. Mais uma vez com um lance brilhante, o que costuma ser aqui é uma constante nas partidas do Carlsen. Torre por D3, né? De fato, que lance alienígena foi esse lance torre por bispo com compensação a longuíssimo prazo, né? A longuíssimo prazo ele foi recuperar lá na frente um peão a mais, né? E um final que ainda assim não dava pra ganhar, ele foi lá e tirou leite de pedra. É incompreensível o Magnus Carlsen, né? Mas é isso, meus amigos, a gente segue com a nossa playlist. Magnus Carlsen desde criancinha até os tempos atuais. Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.